começar então. Deixa eu abrir aqui o nosso... Já vou compartilhar com vocês, tá? A matéria. Ô César, essa parte da regulagem dos aparelhos, que seria a parte prática, vamos colocar assim, a gente vai marcar o dia quando voltar a nossa aula, tá? Presencial, a gente vai fazer essa parte prática, tá? Que é uma parte muito importante e não dá para fazer... Eu até pensei em postar um vídeo, mas não é a mesma coisa, tá? Então o legal é que a gente divide-se em grupos, tá? E faça mesmo uma simulação de como é calibrar o aparelho, embora não tenha muito mistério. Tem um aparelho para medir, tá bom? Então a gente faz isso quando voltar às aulas. Bom, vamos lá que eu vou compartilhar a tela com vocês. Olá pessoal, boa noite. Bom, eu fiz tentei gravar aí um áudio. Postei a aula errada. As apresentações, porque eu acho que fica mais didático e mais fácil para que vocês consigam acompanhar aí as nossas aulas, tá joia? Bom, vamos começar então pela aula inicial, fundamentos da radiologia veterinária. A gente começa a ver então um pouco... Pera aí, pessoal, deu uma travada aqui no... É muita gente entrando ao mesmo tempo. Pessoal, vocês estão vendo aí a minha tela? Da radiologia de forma geral. Pera aí. Agora acho que deu. Sobre a questão da... Agora vocês estão vendo, né? Beleza. Tá. Tem uma voz minha no fundo falando aí, sem ser a minha agora? Uma voz gravada? Não, né? Tá saindo pra vocês aí? Não, né? Tá, beleza. Então tá jóia. Bom, vamos lá. Vamos à parte mais importante, que é a parte que fala do... Vamos lá. Bom, já falamos isso aqui, eu vou passar bem rápido, tá? Fala justamente sobre a questão das zoonoses. Qual é o conceito de zoonose, né? O que é zoonose? Então, lembrar que zoonose é aquela doença transmitida a nós, seres humanos, onde eu tenho um animal envolvido na transmissão, tá bom? Esse é o conceito de zoonose, só para a gente recapitular, tá? Bom, existe a questão da imunização pré-exposição. Nós já vimos isso também, né, em outros momentos. Vacina contra a raiva é importante para trabalhar com radiologia também. 3 doses de vacina antirrábica e ainda é importante fazer a pesquisa de anticorpos anual, tá? Todo ano faz o exame para saber se a vacina está funcionando no seu corpo, tá bom? Bom, uma outra coisa importante, pessoal, é o posicionamento radiográfico, tá? Ou melhor, antes do posicionamento, EPIs, equipamentos de proteção individual, tá? Ó, luva de látex me protege contra risco biológico, tá bom? Luva de raspa me protege contra risco físico, tá bom? Risco biológico e risco físico.
passar mais rápido. O que for mais rápido, menos importante, eu vou passando um pouquinho mais rápido, tá? Bom, essa imagem aqui que a gente usou para ilustrar, né? O que ela mostra? Ela mostra, na verdade, que numa imagem radiográfica, para você fechar um diagnóstico, é muito importante termos vários pontos de vista. O ideal são 2 pontos de vista, tá? Então, olha só, uma comparação. Se isso aí fosse um animal, isso aí seria um posicionamento lateral. Tô vendo? É o príncipe Harry, o William, sei lá, qual que é esse príncipe. Tô vendo ele num posicionamento... Opa, voltou sem querer. Tô vendo ele num posicionamento lateral. Essa imagem que está para vocês agora aí, tá? Então, tô tendo uma visão de uma situação, ele de lado, né? Então, a impressão é que está fazendo um sinal obsceno, né? Quando eu olho a mesma imagem num outro posicionamento, esse seria o posicionamento ventrodorsal, ou seja, de barriga para cima da mesa, tá bom? Eu tenho, então, esse posicionamento, tá? Uma comparação, a importância de termos 2 posicionamentos radiográficos, então, tá? Um direito, um lado, né, lateral, e um do outro, tá bom? Bom, então, o que nós temos aqui, né? Nessa imagem, é o primeiro posicionamento radiográfico, é o posicionamento lateral. Eu tenho essa imagem radiográfica. Eu tenho um animal de lado na imagem radiográfica, tá bom? Então, eu tenho ele tendo essa visão. Eu tenho ele, né, fazendo uma visão de lado, tá bom? Lateral é o posicionamento, importante gravar isso, hein? Mais utilizado na medicina veterinária, lateral, tá bom? Outro posicionamento é o posicionamento ventrodorsal, VD, tá? Quando eu pedir o posicionamento, você pode me falar a sigla, VD, DV ou LL, tá? Posicionamento ventrodorsal, eu tenho essa imagem radiográfica, tá? Tô vendo animal de barriga para cima, tá bom? Para cima. O V quer dizer ventre. Os raios estão batendo primeiro no ventre do animal e saindo pelo dorso do animal, tá? E o posicionamento contrário é o posicionamento DV, ou seja, dorso ventral, tá? O animal está deitado de barriga para baixo numa imagem radiográfica. Os raios batem no dorso e saem pelo ventre, tá bom? Essa foi a nossa primeira aula que nós vimos, né? Opa. Senhor, rapidinho, desculpa atrapalhar a aula do senhor, mas o Dalton tá pedindo para poder entrar. Bom, deixa eu... Tem mais alguém entrando aqui, pessoal? Só um momento. Não. Bom, a outra aula que nós vimos, né? Nós vimos a osteologia, né? Osteologia, então, nós estávamos vendo que seria o estudo dos ossos, tá? E aí mais uma imagem que mostra a importância de 2 imagens radiográficas, né? Sobrepostas, né? Ó, parece estar comendo a cabeça do filhote e, na verdade, ela está fazendo a contenção da leoa aqui, inclusive, que é quando pega o animal por essa posição, que é um posicionamento totalmente anatômico, confortável para esses filhotes, tá? Bom, o que nós vimos em osteologia que é o mais importante, tá? Bom, primeiro dizer que esqueleto, né, é o conjunto de ossos e cartilagens, né? Existem as classificações dos ossos, mas antes disso a função dos ossos. Isso é muito importante, hein? Função dos ossos. Primeira função dos ossos é proteção, ou seja, proteger órgãos vitais, tá? Nesse caso aí a gente está vendo os ossos do crânio, tá? De um felino, né? E aqui dentro, protegendo, né? Esses ossos aqui vão proteger isso aqui, olha, que é o sistema nervoso central desse animal, que é o cérebro desse animal, tá?
Então ali é a unidade pensante, ali eu tenho toda a comunicação do corpo inteiro aí nesse cérebro. Então por isso a importância da proteção, dos ossos conferirem proteção a órgãos vitais, tá? Primeira função. A segunda função é sustentação. O próprio nome já diz, né? Sustentar o corpo do animal, tá bom? Terceira função é dar formato ao corpo dos animais, tá? Nós vimos o exemplo aí dos suínos, no caso aqui o exemplo de um tamanduá, né? Então os ossos vão dar formato ao corpo dos animais, tá joia? E por último, uma outra função é dentro dos ossos existem trabéculas, isso é muito importante, hein? Que é armazenamento de íons e de minerais, tá? Nós vimos essa imagem aqui, olha. Então, quando eu peguei um fragmento desse osso aqui, tá? E eu coloco aqui dentro, ou seja, no microscópio eu vejo que tem dentro vários buracos, e cada buraco desse é um depósito. Cada buraco desse eu guardo cálcio e guardo fósforo, tá? Que é muito importante para a nossa vida. Os animais a mesma coisa. A quinta função dos ossos é trabalhar com uma alavanca, é dar movimento a esses animais, tá? Então, ossos, juntamente com músculo, com ligamento, com cartilagem, né? Para dar essa movimentação a esses animais. A sexta função dos ossos que nós vimos é produção de células sanguíneas. É um nomezinho simples, que chama-se hematopoiese, tá? Ó, esse nome é importante, hein? Hematopoiese, tá joia? Isso aí, ô Benedito. Trabéculas, tá? Vou voltar ali, ó. Trabéculas, tá? Trabéculas são essas estruturas aqui, tá? Que eu só vejo no microscópio e é feita para guardar. É como se fosse um depósito, tá? Trabéculas. Trabéculas, tá? Sem o R. Tá? Bom. Depois a sexta função é a hematopoiese, né? Lembrar, pessoal, olha, essa imagem é uma imagem importante, tá? É uma imagem do osso, e o osso ele é dividido em algumas porções. A primeira divisão dos ossos são as extremidades. As extremidades dos ossos são as epífises. Epífises, tá? Epífise. Epífise proximal. Epífise proximal e epífise distal, tá bom? Epífise proximal, pessoal, ela quer dizer epífise que está próximo ao animal. Epífise distal é epífise que está distante do corpo do animal. Tá claro isso? Tá? O meio do osso é chamado de diáfise. Diáfise, ou corpo, tá? É o meio do osso. E entre o meio e as extremidades é o que nós chamamos de metáfise. Metáfise, tá? Então, epífise, as extremidades. Metáfise, a parte intermediária. E o meio é diáfise. Tá joia? Sétima função, autorremodelamento, né? É a dar aquela adaptação que os animais possuem, os seres humanos também, né? Demos exemplo aí dos joanetes, né? E aí, nós vemos uma outra classificação do esqueleto ósseo, tá? O esqueleto ósseo dos animais, ele tem uma classificação. O primeiro esqueleto chama-se esqueleto axial. Esqueleto axial, ele é composto de cabeça, tórax e coluna. Quando eu falo coluna vertebral, é a coluna que vai do pescoço até a ponta do rabo. Coluna cervical, coluna torácica, abdominal e coxígeno, tá bom? Ou coluna vertebral somente, quando eu falo todas elas juntas, tá? Isso é esqueleto axial. Ou seja, isso aqui, né? É o animal sem as patas, tá joia? Bom, existe ainda o esqueleto apendicular, que justamente são as patas, tá? Tanto os membros craniais quanto os membros caudais, tá bom? Em alguns animais ainda existe o esqueleto visceral, que é aquele esqueleto dentro de alguns órgãos, tá bom? A classificação, vou passar um pouco mais rápido, tá? Não vou perguntar a classificação dos ossos.
E aí vamos para uma outra classificação dos ossos, que é classificação, dos esqueletos ósseos dos animais, tá? Então, existem animais que possuem 3 tipos de classificação de esqueleto. O primeiro tipo de classificação são animais que possuem exoesqueleto, ou seja, um esqueleto que é exposto, tá bom? Então, o exemplo aí é a aranha de jardim, tá? A aranha de jardim tem essa classificação porque é um inseto, o inseto tem exoesqueleto, ou seja, o esqueleto que ele é exposto. Exoesqueleto não é o esqueleto que é recoberto por pele e por musculatura. Quitina, muito bem, Benedito, tá? Endoesqueleto é comum a todos, a grande maioria dos animais, a nós seres humanos, que possuem pele, possuem musculatura, tá? Que vão recobrir os ossos. Então, exemplo dos cães, dos gatos, das aves, dos répteis, tá bom? Animais que possuem endoesqueleto. E alguns animais que possuem as duas classificações, endo e exoesqueleto, tá? O exoesqueleto nesse caso aqui seria a carapaça desse quelônio aí, dessa tartaruga, né? E o endoesqueleto seria o esqueleto dos membros e da cabeça, que é um esqueleto recoberto por pele e por musculatura. Tudo bem? Bom, nós vimos ainda que existem 3 tipos de células ósseas, tá? Primeiro, são os osteoblastos, é eles que fazem a regeneração da fratura quando o osso quebra, osteoblasto, função patológica. Vou perguntar isso, hein? Células ósseas. Existem ainda os osteócitos, que vão fazer a manutenção do osso, mantém o osso vivo, é aquela função fisiológica, né? Então, os osteócitos trabalham o tempo todo nos ossos vivos. E existem aquelas células que possuem as duas funções, possuem tanto função fisiológica quanto patológica. Tanto vão trabalhar no osso doente, no osso quebrado, quanto no osso sadio, tá? Nesse caso aqui, você que perguntou dos ossos das trabéculas, tá? Os osteoclastos é ele que vai no osso, nas trabéculas, retira o cálcio e joga na corrente sanguínea. Essa é a função do osteoclasto, tá? É a função fisiológica do osteoclasto. E a patológica é fazer a remodelação da fratura óssea, tá bom? Bom, depois, pessoal, nós vimos, tá? Sistema digestivo dos animais, tá? O que nós vimos no sistema digestivo? São células grandes, Benedito, células grandes, tá? Mas o mais importante é a função fisiológica e patológica, tá? Bom, no sistema digestivo, tá? Lembrar que sistema digestivo dos animais, ele começa na boca e termina no ânus, tá? Ele é um tubo. Então, é uma estrutura oca, tá? Quanto mais fracionado o alimento, quanto mais quebrado esse alimento, tá bom? Mais eficiente vai ser a digestão. Por quê? Aumenta a superfície de contato dos ácidos, né, que fazem a digestão com a boca. Desculpa, com a superfície do alimento. Por isso a importância do processo físico da mastigação que acontece na boca, que vai quebrar esses alimentos, tá? Bom, nós vimos ainda, isso é importante, hein? Os componentes do TGI. TGI quer dizer trato gastrointestinal, tá? Do TGI dos animais. Primeiro, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e, por último, o ânus, tá? Então, são 7 integrantes do TGI, tá joia? 7. Começa na boca e termina no ânus. Eu estou falando isso aqui, se tem um estômago somente, esse aqui é um monogástrico, tá bom? Se fosse um poligástrico, teriam 4 estômagos aqui, né? Lembrar que poligástrico, né? E monogástrico. Cavalo é monogástrico, bovino é poligástrico.
cão é um monogástrico, né? E as aves é um estudo à parte, né? As aves, nesse caso aqui, eu poderia classificá-la como um poligástrico, afinal ela tem um estômago aqui, vamos chamar de estômago, seria o papo, um estômago que produz enzimas e um estômago que vai fazer triturar o alimento. Tá joia? Bom, lembrar ainda, né, que existe uma estrutura chamada glote. Glote. A glote, qual que é a função dela, tá bom? Direcionar alimento para o esôfago e ar para a traqueia, tá? A glote, ela fica basicamente... Deixa eu... Opa. A glote, pessoal, ela fica basicamente... Opa. Peraí que travou aqui, pessoal. Bom, a glote, pessoal, ela fica basicamente nessa região aqui, olha, tá? Conseguem ver a setinha aqui, né? Ela vai direcionar o alimento para o esôfago e o ar para a traqueia, tá bom? Essa básica função da glote, tá joia? Bom, o esôfago por si só, né? Ele é um tubo que vai ligar esôfago, liga boca até o estômago. Boca até o estômago, hein? Esôfago. Ele, na verdade, tem uma coisa chamada peristaltismo. É ele que vai conduzir o alimento por todo o TGI. Peristaltismo. Peristaltismo é um movimento involuntário, tá joia? Pessoal, importantíssimo, hein? Esôfago não é visualizável numa imagem radiográfica. Ou seja, eu não vejo o esôfago numa radiografia. Por que eu estou vendo essa estrutura aqui? Olha, isso aqui é o esôfago. Por que eu estou vendo o esôfago nessa estrutura? Porque aqui foi feito no esôfago um contraste. Contraste, tá bom? Para dar contraste, para o contraste chegar no esôfago, chegar no TGI, eu tenho que dar esse contraste pela boca, por via oral, tá? O contraste vai caminhar por aquelas 7 estruturas que nós vimos. Contraste pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, intestino grosso e por último ânus. Tá bom? Esôfago, então, é um tubo muscular. Músculo eu não vejo numa radiografia simples, tá? Olha, essa aqui é uma radiografia sem contraste. Não vejo o esôfago aqui, tá bom? Para ver o esôfago, para ter essa imagem aqui, só se for com contraste, tá bom? Exatamente nessa imagem, ó. Esôfago com contraste, tá bom? Pedi para a gente anotar isso na primeira aula quando eu falei sobre esôfago. Esôfago tem estruturas, tem divisões. Existe um esôfago cervical, ou seja, esôfago do pescoço. Existe um esôfago do tórax, torácico. E existe um esôfago pequenininho, que é o esôfago que está no abdômen, ou seja, esôfago abdominal, tá bom? 3 esôfagos, 3 porções de esôfago, tá bom? Nesse caso aqui, é um esôfago com um corpo estranho. Se eu perguntar onde localiza-se esse corpo estranho, eu vou querer que vocês me falem esôfago, tá? E além do esôfago, qual região do esôfago? Esôfago, porção torácica. Por que eu sei que é torácica? Porque eu vejo as costelas, tá bom? Torácica. Bom, outra situação importante, pessoal. Estômago, tá? Estômago tem uma entrada, o estômago tem uma saída. Então vamos lá. Entrada do estômago, eu quero que vocês me falem como é que chama a entrada do estômago. As principais estruturas do estômago são essas. A entrada, cárdia, tá bom?
Cárdia. A saída do estômago chama-se piloro. Piloro, tá? Opa. Piloro, saída do estômago, tá bom? Entrada e saída. Curvatura menor e curvatura maior, tá bom? Então eu quero que você me fale as 4 estruturas importantes do estômago. A entrada, a saída, a curvatura menor e a curvatura maior, tá bom? A pergunta que eu vou fazer é, onde é o local com maior predileção para estase de corpo estranho? Ou seja, onde no estômago tem mais chance do corpo estranho parar? Curvatura maior. Tá bom, pessoal? Deu para entender? Curvatura maior é onde ele vai ter mais chance de parar corpo estranho. Se eu perguntar qual órgão com maior predileção para estase de corpo estranho, o órgão é o estômago. Qual local vai falar curvatura maior? Tudo bem? 2 perguntas diferentes, hein? Órgão e local do órgão, tá bom? Bom, existe uma patologia chamada volvogástrico. Volvogástrico, tá bom? Opa! Volvogástrico ou torção gástrica. É a mesma coisa, tá bom? As 2 nomenclaturas estão corretas. Volvogástrico ou torção gástrica. O que é isso, pessoal? O que é essa torção gástrica? O próprio nome já diz. O estômago, ele gira, tá? Então, esse estômago que é assim, olha, ele vai girar. Vai fazer esse movimento aqui, 360 graus. Quando ele gira, ele fecha a entrada e fecha a saída, tá bom? Eu tenho essa imagem aqui, olha, um estômago cheio de gás, tá bom? Isso aqui é comum em animal que come muito e muito rápido. Isso mesmo, Benedito, ele gira no próprio eixo, tá bom? Foi o que aconteceu lá com o Marley, do Marley e eu, né? Então, o que acontece quando ele gira? Olha só. Gravem essa imagem aqui, esse nome aqui, ó. Quando ele gira, ele fecha a entrada e fecha a saída, tá? Ele vai acumular gás dentro dele. Então eu vou ter essa imagem aqui, olha, pessoal, tá? Eu vou ter essa imagem, olha, essa imagem aqui, olha. O que eu tenho nessa imagem aqui? Eu tenho gás ali dentro, tá bom? Eu tô vendo uma estrutura cheia de gás. Essa estrutura aí que é né, que está aqui dentro aqui, é uma estrutura preta, né? Essa estrutura preta aqui é gás, tá bom? Lembra que tudo que é preto é ar, tá bom? Então eu estou vendo nessa imagem aqui, eu estou vendo uma estrutura cheia de ar. Eu estou vendo o estômago lotado de ar, tá bom? Então, o que eu faço? Qual é o diagnóstico nessa imagem aqui? Torção gástrica ou volvo gástrico, tá bom? Tá, beleza? Como é que eu faço para o animal não ter isso? Muito simples. É só dividir em 3 porções a quantidade de comida que esse animal vai comer. Então, se você chega em casa e coloca comida para ele comer tudo de uma vez só, eu tenho que dividir. De manhã, de tarde, de noite, automaticamente o animal não tem chance de ter isso aqui. Só gira no próprio eixo quando o animal come muito e muito rápido, tá bom? E ainda faz uma atividade física. Um outro exemplo aqui é um corpo estranho, tá? Corpo estranho gástrico. Isso aí, Benedito. O que eu falei agora é fisiopatologia do volvo gástrico. Animal comer muito e muito rápido, tá bom? Muito e muito rápido. O estômago gira no próprio eixo. Tá joia? Tá? O outro exemplo aqui é um corpo estranho gástrico, né? Ou seja, um corpo estranho dentro do estômago, tá bom? Tá? Aqui são só imagens radiografadas, tá? Isso aqui é uma radiografia contrastada. Então eu estou vendo, olha, o esôfago e agora eu estou vendo o estômago desse animal e agora o intestino todo ele cheio de contraste, tá? Isso é contraste. Contraste para marcar o TGI só pode ser administrado de uma forma, administrado por via oral, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá? Isso aí, Benedito.
na curvatura maior é onde vai parar corpo estranho. Tem grande chance de parar na curvatura maior. E se eu perguntar qual o órgão é o estômago, tá bom? Que eu acho que é isso que nós vimos. Deixa eu colocar na outra. Tô passando rápido, pessoal, porque nós já vimos isso, tá? É só uma revisãozinha aí rápida aí do conteúdo, tá? Deixa eu... E aí ficou faltando sistema urinário, né? Deixa eu abrir aqui. Bom, a última matéria que nós vimos foi essa aqui, tá? Então, o que nós vimos nessa matéria especificamente, tá? Radiologia do sistema urinário, tá bom? Então, quando eu falo em sistema urinário, eu tenho que pensar que eu tenho um sistema que vão agir em conjunto. Tanto o sistema urinário, quanto o sistema reprodutivo, tá bom? Então, o que eu vou pedir para que vocês me diferenciem? Primeiro, o que são órgãos secretores e o que são órgãos excretores, tá bom? Órgãos secretores são aqueles órgãos que vão produzir urina. Produzem urina, tá bom? Secretores. Só quem produz urina são os rins, tá bom? Só quem produz urina são os rins. Bom, deixa eu voltar para cá. Então, se eu perguntar quais são os órgãos secretores, somente então falar que os órgãos secretores são os rins. Tudo bem? Tá? Os demais órgãos são os órgãos excretores. Isso, não, Benedito, tá? Os órgãos excretores, aí eu tenho, olha, ureter, bexiga e uretra, tá bom? A gente costuma dizer o seguinte: quem são os protagonistas do sistema urinário? Os rins. É eles que produzem a urina. Os coadjuvantes são os ureteres, a bexiga e a uretra, tá bom? Tá claro isso? Órgãos excretores só jogam a urina para fora. Secretor é aquele que vai produzir a urina. Lembrar ainda que a função do sistema urinário, né, é filtrar o sangue de forma geral, né? Ureter, bexiga e uretra, como eu falei, são coadjuvantes. Eles não modificam a urina, tá? Eles não aumentam e nem diminuem a quantidade de urina. Só vão jogar aquilo para fora, tá bom? Então, olha só, importantíssimo, hein, pessoal? Quando eu for esquematizar, quando eu for desenhar, eu tenho que colocar 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Tá bom? Quando eu pedir para desenhar, eu quero que você fale isso. 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Pessoal, o que sempre acontece, tá bom? É a confusão básica entre ureter e uretra. Ureter, 2. Uretra, 1. Tá bom? Ureter são 2, uretra, 1. Isso aí. 2, 2, 1, 1. Isso aí, Benedito. Isso aí. Isso aí, então. Bom. Tá, isso aqui é menos importante, a questão do formato, tá? Bom, bexiga, pessoal. Bexiga é um armazenamento temporário de urina, tá bom? Essa é a função da bexiga. E aí, pessoal, a gente vai usar essa estratégia de armazenar a urina para enxergar também a bexiga. A gente vai ver mais para frente, tá bom? E já a uretra tem uma coisa chamada fisiologia da micção. Fisiologia da micção. O que quer dizer isso? Tá?
Para acontecer micção, ou seja, para o animal urinar, os esfíncteres têm que estar relaxados, tá bom? Então, fisiologia da micção, esfíncteres relaxados, tudo bem? Passagem de urina. A outra forma, esfíncteres contraídos. Esfíncteres contraídos quer dizer uretra fechada, tá bom? Isso aí, Benedito. Lembrar que a bexiga tem musculatura lisa, bem lembrado, tá bom? A uretra não. A uretra tem musculatura estriada, ou seja, nós temos controle pelo esfíncter da uretra, o que nós não temos controle pela musculatura da bexiga, tá bom? Beleza? Opa. Então, mais uma esquematização, tá? Deixa eu passar um pouquinho mais rápido, a gente vê depois, já vimos. Bom, pessoal, importantíssimo, tá? O que nós chamamos é aspectos radiográficos normais de rim e de ureter, tá bom? Importante, o rim, ele tem a visualização variável. O que quer dizer isso? Pode ser que eu veja o rim, pode ser que eu não veja o rim, tá bom? O que é mais importante a gente grifar aí? Ureter e uretra, eles não são visíveis em radiografias simples, tá bom? Bexiga pode ser que eu veja, o rim pode ser que eu veja, pode ser, gravem isso, hein? Não quer dizer que é obrigado a ver, mas ureter e bexiga eu não vejo numa radiografia simples, tá bom? Essa imagem especificamente, olha, aqui eu tô vendo o rim, tá bom? E aqui eu tô vendo também a bexiga, tá bom? Tô vendo o rim e tô vendo a bexiga, tá? Mas não tô vendo o ureter, sei que ele passa aqui e não tô vendo a uretra. Tá claro isso para todo mundo, né? Ureter e uretra para ver somente com radiografia contrastada, tá bom? Bom, radiografia contrastada. Vamos lá. A primeira técnica de radiografia contrastada, pessoal, chama-se urografia excretora. Urografia excretora. Vou pedir isso na prova, hein? Primeira coisa, indicação. Ou seja, para que eu faço urografia excretora? Tá bom? Primeiro, para ver o rim. Segundo, para ver se o rim está funcionando, tá bom? Terceiro, para ver o ureter. Quarto, para ver a bexiga. Tá claro isso? Tá? Pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Por que eu vejo o rim e vejo também se o rim está funcionando? Porque se o rim não estiver funcionando, o contraste não vai passar para o ureter, tá bom? Então eu consigo ver onde está o rim e ainda se esse rim está funcionando. Pessoal, para o contraste chegar no rim, chegar no ureter, chegar na bexiga e chegar até na uretra, se for o caso, eu tenho que administrar o contraste obrigatoriamente. Vamos grifar aí, hein? IV. IV, tá? Então, ó, IV, intravenoso. Intravenoso, tá bom? E olha só, eu vou pedir para me explicar isso, hein? A técnica é administrar o contraste na veia e fazer 4 imagens radiográficas. Primeiro, assim que eu administro na veia desse animal, faço uma radiografia. Espero 5 minutos, radiografo de novo. Espero 10 minutos, radiografo de novo. E depois de 15 minutos, eu radiografo de novo esse animal. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Tá? 4 imagens radiográficas. Por que 4 imagens? Eu consigo ver como está andando esse contraste no corpo desse animal. Em 15 minutos, ele tem que ter chego na bexiga. Se ele não chegou na bexiga, tem algo errado nessa história. Tá bom?
Então, 4 imagens radiográficas são feitas nesse animal, tá bom? Olha só, pessoal, outra coisa que eu vou pedir, hein? Preparo prévio. Preparo prévio. Então, olha só, é importantíssimo o jejum sólido. Por que que eu faço jejum sólido nesse animal? Por que que eu faço jejum sólido? Para ver, para facilitar a visualização, tá? Eu esvazio o TGI quando o animal fica em jejum, tá bom? Então, eu deixo vazio o intestino desse animal. Por isso, jejum sólido, tá bom? Então, jejum sólido é para facilitar a visualização das imagens radiográficas, tá bom? Então, olha só por curiosidade, tá? Embora os tempos sejam um pouco diferentes, mas uma radiografia assim que foi feita a imagem radiográfica, tá? Tô vendo o rim aqui, mas não tem contraste ainda no rim. Depois de 5 minutos, o contraste chegou no ureter, ó. Dá para ver aqui, tá? A imagenzinha aqui, olha, tá? No ureter, dá para ver, né, ó? Ureter aqui e ureter aqui, tá? Então, imagem radiográfica, eu consigo ver o ureter, tá, ó? Aqui e o ureter aqui, tá? Bom, depois eu tenho essa outra imagem, olha, bem bonito, bem fácil de ver o ureter aqui, olha, de um lado e de outro, tá bom? No látero lateral, a mesma coisa, ó, rim de um lado, rim de outro, ureter e aqui um pedacinho da bexiga, tá bom? Então, depois de 20 minutos, tá bom? 20 minutos depois que eu administrei o contraste, isso é só um exemplo, tá? Aqui eu fiz uma outra imagem depois de 40 minutos, já marcou todo o rim, já marcou todo o ureter e aqui essa bola esbranquiçada aqui é a bexiga. Tá bom? Bom, pessoal, uma outra técnica importantíssima que a gente usa no sistema urinário, tá? É a cistografia e a pneumocistografia, tá bom? Duas técnicas que costumamos dizer que elas são complementares, tá? Cisto, pessoal, vem de bexiga, grafia, marcação, tá bom? Pneumocistografia e cistografia. Milena, na verdade não tem um tempo para ele sair, ele precisa urinar, tá bom? E aí quem vai depender desse tempo de urinar é o próprio animal, tá? Então não tem como estipular. Mas em 25 minutos o contraste já passou por todo o animal, isso é fato, tá? 15 minutos já é o suficiente, 25, 40 minutos foi mais que o suficiente para ele já passar por todo o corpo do animal. Por isso que aquela bexiga está enorme, cheia de urina, tá bom? Bom, mas vamos lá. Essas duas técnicas, pessoal, são técnicas complementares. Quais são as indicações? E as indicações são as mesmas, tanto para cisto quanto para pneumocistografia. Primeiro, indicação é para ver a posição e a integridade da bexiga. Ou seja, eu vejo onde está a bexiga e se a bexiga está rompida ou não, a integridade, tá bom? Eu faço ainda uma avaliação da bexiga intramural, ou seja, dentro da bexiga, a parede da bexiga, eu vejo intraluminal, dentro da bexiga e ainda vejo extraluminal, fora da bexiga, tá bom? Então, eu tenho que radiografar esse animal obrigatoriamente LL, látero-lateral, e em algumas situações ainda VD, tá? Qual é a técnica? Se eu perguntar qual é a técnica, você vai me falar remover a urina com catéter ou com uma sonda, distender a bexiga do animal com contraste, fiz cistografia. Remover a urina com catéter, distender a bexiga com CO2, fiz pneumocistografia, tá bom? E o posicionamento é o LL. Então, se eu pedir a técnica, você vai me falar isso aqui, você vai me falar tudo isso aqui, tá? Se eu pedir a técnica, você vai me falar tudo isso aqui, se for uma cistografia. Agora, se for uma pneumocistografia, você vai me falar isso aqui e isso aqui,
tá bom? E depois, por último, o posicionamento, LLVD. Tá claro isso? Então são duas técnicas diferentes. Cistografia é uma, pneumocistografia é outra, tá joia? Pessoal, mas vamos lá. Se são técnicas diferentes, elas têm contraindicações, tá bom? Cistografia é essa imagem aqui. A vantagem da cistografia é que ela me dá clareza na imagem. Eu vejo uma imagem bonita, clara, tá bom? Já a pneumocistografia, eu vejo uma imagem, tá? Essa é uma desvantagem da pneumocistografia, com pouca clareza de imagem, tá bom? Então a vantagem da cistografia é uma clareza. A desvantagem da pneumocistografia é pouca clareza, tá joia? Agora, essa imagem aqui tem uma desvantagem. A bexiga, ela não pode estar rompida. Por quê? Se a bexiga está rompida, vai cair contraste pelo abdômen todo desse animal, tá? Isso é um problema seríssimo. Então, cistografia, a desvantagem, eu tenho que saber que a bexiga está íntegra. Tenho que saber, tá bom? Essa desvantagem eu não tenho na pneumocistografia e, por sinal, isso é uma vantagem. A vantagem da pneumocistografia é não ter desvantagem. Ela é muito segura, independente se a bexiga está rompida ou não. Então, o macete que eu vou deixar para vocês para te encerrar a aula, pessoal. O macete é bexiga. Quando eu falar que o animal sofreu um trauma, que o animal caiu da laje, que ele levou um chute, que ele levou uma paulada, que ele foi atropelado, que o animal veio de uma briga, bexiga pode estar rompida. Então, primeiro faço pneumocistografia, depois eu faço cistografia, tá bom? Porque se eu escolho diretamente a cistografia, eu vou ter, se tiver rompido, eu vou jogar contraste na cavidade e esse animal vai morrer, tá bom? Se esse seu animal caiu da laje e eu quero fazer uma técnica, primeiro eu faço essa. Tudo que é escuro é ar, Benedito, exatamente. E aí eu vejo o ar preso aqui dentro da bexiga. Isso fala para mim o seguinte: pode fazer a cistografia que a bexiga está íntegra, que não teve rompimento de bexiga. Agora, se eu faço uma pneumocistografia e não vejo essa imagem, Benedito, tá? Não tem essa imagem radiográfica aqui, ó, não tem essa imagem aqui, tá? Eu vejo somente essa imagem de cá. Isso fala para mim o seguinte: a bexiga está rompida. Não faz cistografia. Vai morrer o animal. Já leva o animal para a mesa cirúrgica e vamos operar. Tá claro isso, pessoal? Sempre que eu falar que foi um trauma. Agora, se o animal tem um problema de cistite, se o animal tem um problema, tá, de urinário de forma geral e não tem histórico de trauma, aí eu já vou partir diretamente para a cistografia. Aí eu já faço essa imagem aqui, Benedito, tá bom? Porque quando tá claro assim, cistografia é contraste. Quando tá escuro, é ar. É pneumocistografia. Olha, pneumocistografia, tá bom? Por isso, então, que eu tenho que tomar cuidado. E aqui nesse caso, ó, tô vendo a bexiga bem delimitada aqui. Olha a parede da bexiga. Posso fazer cistografia tranquilamente, tá bom? Não, Benedito, o resultado não é o mesmo, tá? Se eu quero ver clareza de imagem, eu tenho que fazer a cistografia. Se eu quero ver somente se a bexiga está rompida ou não, pneumocistografia me resolve. Agora, para ver clareza de imagem, somente com contraste. Tudo bem, pessoal? Tá? Fiz aí um apanhado geral, tá? De cistografia, de pneumocistografia, de técnica de forma geral, tá bom? Basicamente é isso que eu vou pedir na prova para vocês. Vou pedir para que vocês não estudem somente por essa aula, tá bom? Estudem também pela nossa matéria do caderno, tá? Estudem também pelos vídeos das aulas completas que a gente colocou lá, tá bom? Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguém quer tirar alguma dúvida aí agora, rapidinho, para a gente conseguir encerrar a matéria? Nosso próximo encontro já é a nossa prova, né? Do dia 4. Alguém quer fazer um comentário? Não? Então é o seguinte, pessoal. Vou fazer só a chamadinha de hoje,
Oi, fala, Ana Paula. 10 questões. 10 questões. Tá? Bom, 10 questões, mas são questões um pouco longas, tá? Então, eu vou dar um tempo maior do que a aula para vocês fazerem a prova. Eu vou esticar até as 11 horas, tá? Então, vai ter de 9 até as 11 horas para vocês fazerem a prova, tá? Quem acabar antes, tudo bem. Beleza? Então, vamos lá. Vamos respondendo quem está aí para mim, por favor. Adriana e Alex, estão aí? Beleza? Ana Paula e Benedito, estão aí? Claudenice César. Dalton e Gabriela, estão aí? Gabriela? Não? Caiene e Laislane, estão aí? Laislane. Caiene, tá aí? Não? Larissa e Luana. Larissa e Luana, estão aí? Luana. Larissa? Não? Maria Eduarda e Michele, estão aí? Maria Eduarda. Michele. Paulo, tá aí? Vanessa, tá aí? Paulo e Vanessa. Não? Vamos lá. Beleza, pessoal. Quem eu já chamei pode ir saindo, tá? Boa noite para vocês. Vamos lá. André e Bárbara, estão aí? A Vanessa está aí. Obrigado, Vanessa. Chamei, Michele. André está aí, Bárbara também. Bruna e Camille, estão aí? Bruna e Camille? Bruna não? Caroline e Catarina, estão aí? Caroline? Não? Gabriel e Gabriela. Obrigado, Carol. Gabriela. Gabriel, tá aí? Não? Giovana de Souza e Giovana Alves. Estão aí? Giovana. Rolando. Boa noite, Giovana. Giovana, tá aí, não? Souza, não? João Guilherme e Júlia. Estão aí? João Guilherme e Júlia. Beleza? Júlia, Natália e Juliane. Estão aí? Júlia e Natália, não? Kailane e Luan. Kailane tá aí? Luan? Kailane. Luan? Não? Lucas e Lucila, estão aí? Lucas e Lucila. Não? Maria Fernanda e Mateus. Maria Fernanda e Mateus. Mateus. Milena e Murilo. Milena tá aí? Murilo. Natiele Paloma. Natiele Paloma. Natiele. Paloma, não? Valquíria e Vitória. E Samara. Vitória. Valquíria tá aí? Samara também? Valquíria. Valquíria. Beleza. Alguém eu não chamei, pessoal? Chamei todos, né? Bom, pessoal. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me chamar aí durante amanhã,
né? E quinta-feira durante o dia pode me chamar, tá? Na medida do possível eu vou respondendo vocês, tá joia? Eu não tenho o número de todos, tá? Então quem quiser falar comigo, se identifica. Olha, meu nome é Luan, sou da sala número tal, Valquíria da sala número tal, beleza? Um abraço, gente. Até mais, boa noite, viu? Obrigado aí pela aula. Até mais.